O ano era 2023 e para mim é um pouco difícil contar essa história. Tá muito recente na minha cabeça, é um pensamento que é quase que obsessivo. Sempre volto naquele momento, o que eu faria de diferente. Mas o fato é que o padre da minha paróquia, paróquia que eu cresci, que eu fiz a maior parte das coisas, conheci meus amigos, que são meus amigos até hoje, onde eu descobri a minha vocação. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou professor. E o primeiro contato que eu tive com o ensino foi na catequese. Em 2023, ano passado, que eu estou gravando em 2024 agora, foi o ano em que eu completaria 10 anos com essa atividade. Tinha iniciado em 2013. E eu vi tudo desmoronar muito de repente, muito inesperadamente. Nem nos meus sonhos meus pesadelos mais arrepilantes, eu sonhava que isso poderia acontecer da forma que aconteceu. Mas até lá falta. Vou contar para vocês um pouco do contexto da situação e vamos ver juntos se dá para tirar alguma coisa dela. A minha paróquia, enfim, antes de tudo, sim, eu sou católico. A vivência católica é algo muito importante para mim, a fé católica, já falei um pouco sobre isso no início, né, que o meu contato social era voltado ali. Então, todo esse contexto, vida em comunidade é muito importante para mim. Sempre foi, desde o início. Enfim, só para contextualizar, caso, sei lá, você não seja católico e não saiba a importância disso. É quase que um clã, se for para falar algo parecido. São agrupamentos de pessoas que convivem ali, cada uma fazendo uma coisa, cada uma com uma designação. E era esse o contexto. Então eu tinha esse tempo na catequese e acontece que os padres das paróquias não são os mesmos. Se você, assim como eu, frequentou a paróquia a maior parte das vezes, você deve perceber que em determinados períodos os padres saem e são substituídos por outro. E a paróquia a qual participava, ela era recente, porque anteriormente ela era uma comunidade, uma SEB que eles chamam, que fazia parte de uma paróquia maior, então era bem independente, por assim dizer. E depois o bispo decidiu que aquele território que era só uma parte da paróquia maior se tornaria uma paróquia independente. Seria a declaração de dependência da paróquia que ocorreria ali. E ficou um padre por esse tempo. Se eu não me engano, 4 ou 5 anos. Dado o tempo desse padre, chegou outro, que eu vou chamar aqui de Bruno, porque não falamos do Bruno. Sim, tem essa piada interna entre meus amigos mais próximos, porque ele realmente é uma pessoa ruim. E é um pouco estranho falar que o padre é uma pessoa ruim, mas ele é. Depois que eu conheci ele, a forma com que ele age, eu sei que pior do que esse tipo de padre, só o padre pedófilo mesmo. Porque parece muito que ele tem um transtorno antissocial, que ele é um psicopata mesmo. Ele é inconsequente, ele faz as coisas do jeito que lhe agrada, por assim dizer. Ele detesta a criança. Ele detesta, ele tem um assombro com crianças. E eu lembro de um episódio que uma criança estava andando na igreja, ele segurou no colo e colocou ela com força no banco. Aconteceu isso. Ele gritava e se alguém não agradava a ele de alguma forma, dentro da lógica pessoal dele, acontecia que ele simplesmente expulsava a pessoa da paróquia. Do cargo, na verdade. Ele nunca expulsou diretamente
da paróquia. Eu tenho que deixar isso muito claro. Porém, dá para entender porque essas pessoas não voltavam mais. Então, a pessoa tinha um papel dentro da comunidade que ela fazia sempre e de repente ela se via expulsa daquele papel. Isso é algo muito difícil de lidar. Porém, no primeiro ano eu só observava isso acontecendo, via isso acontecendo. Enfim, ele tem algum problema mental. E isso não dá para negar. Não querendo passar pano, mas tentando entender realmente o que passa na cabeça dessa pessoa. Foram vários episódios. Eu lembro que ele interrompeu um casamento pra brigar mesmo, bater boca com o fotógrafo, só porque o fotógrafo subiu um degrau. Ele nem subiu no presbitério, ou seja, ele subiu um degrau. E daí ele interrompeu o casamento e começou a brigar. Imagina você no dia mais importante da sua vida, no seu casamento, ser interrompido por causa disso. Enfim, e ele ficou esse ano fazendo essas coisas. E especificamente nessa época eu trabalhava no Mercado Livre. Eu ainda não contei sobre esse trabalho, mas é lá que eu estava. E era um trabalho que demandava muito tempo digital. Eu tinha que estar sempre atendendo, fazendo ligações, mandando mensagens e tudo mais. E eu não consegui ativamente participar de todas as formações da catequese. Isso seria irrelevante se fosse com outro padre e se ele não tivesse usado isso como desculpa, mas ele usou. Eu não participava de tantas reuniões assim. E também, depois disso, eu não participava por causa do meu trabalho, mas teve uma formação específica que eu participei. Para mim, as regras da igreja são muito importantes. A igreja não tem tantas regras assim. Porém, de funcionamento interno é necessário ter regras. Na vida privada eu acho muito fácil ser católico. É só você não fazer determinado tipo de coisa, rezar, tudo mais. Porém, dentro da igreja é necessário que tenha regras para que não aconteça abusos, escândalos, etc, etc. E pessoas em situação de pecado público, ou seja, a pessoa vive no pecado e todo mundo sabe que ela vive. Sei lá, vou dar um exemplo extremo. A pessoa é traficante de drogas, a pessoa é da milícia e ela tá engajada na vida em comunidade, o padre deve barrar isso, porque a pessoa é claramente um criminoso, claramente um pecador. Sei lá, uma pessoa que vai pro puteiro. Enfim, são exemplos extremos. Mas nessa formação, estava falando com algumas mudanças na catequese e que o padre tem o dever de afastar algumas pessoas. E daí eu perguntei, e as pessoas com pecado público também? Daí a palestrante, que era uma irmã, ela perguntou, o que é o pecado público? Não importa para mim o que é, eu sei o que o catecismo, as normas da igreja definem como pecado público. E foi isso que eu disse. Só que 5 minutos depois de eu fazer essa pergunta, eu tive que sair. Porque em todas as reuniões, qualquer reunião que não tem horário de fim, eu presumo que vai durar 1 hora. Porque é senso comum. Você vai para uma reunião, ok, vai durar 1 hora. Foi dito que ia durar menos que 1 hora? Ou mais que 1 hora? Não, então eu vou preparado para 1 hora, porque eu tinha meus trabalhos também. Mas acontece que o timing entre eu fazer essa pergunta e sair foi curtíssimo. Foi tipo 10 minutos no máximo, 5 minutos. Porém eu lembro que eu anotei coisas dessa reunião também. Enfim, independentemente disso, o padre deixou acabar o ano catequético,
Não importa também, é um período de tempo. É em Pentecostes que acaba o ano catequético. Pouco antes de acabar o ano, ele me chamou. E a secretária veio falar: olha, o padre quer falar com você. Além da catequese, eu estava à frente de um grupo paroquial. Eu achei que era sobre isso especificamente. Mas daí eu fui falar com o padre e ele falou: não, é sobre a catequese. Fui perguntar para ele. Enfim, daí eu fiquei esperando, né? Dar o dia, só que sem muita preocupação. Eu não esperava que o resultado seria esse. Chegando o dia da reunião, eu cheguei lá, é, estava o padre e a coordenadora da catequese. Uma ironia, por assim dizer, é que o padre anterior tinha nomeado ela como coordenadora e eu quase pego a coordenação. É uma das minhas conjecturas. E se eu tivesse aceito, será que eu estaria nessa situação? Não importa mais. O fato é que na hora ele usou como justificativo: não, você não participa das reuniões, por isso eu vou estar te afastando da catequese. Daí me veio aquele choque de melancólico, porque veio um impacto. Sou melancólico. O melancólico, ele recebe o impacto e processa de maneira mais lenta. Então, a única coisa que me veio foi tristeza e eu perguntei: não existe nada que eu possa fazer para mudar isso? Ele falou que não. E não devia ser assim. Porque a única justificativa que ele me deu foi essa. Hoje eu sei que foi por causa dessa reunião. Foi por causa dessa pergunta que eu fiz. Foi por causa de uma pergunta especificamente. Ele se sentiu humilhado, sentiu que eu fui desrespeitoso. Mas ele não me deu opção de me redimir ou de mudar o caminho. Ele simplesmente falou: olha, não tem absolutamente nada que você possa fazer em relação a isso. Eu já tomei a minha decisão. Eu sempre enxerguei a vida em comunidade como uma família, não como uma empresa, mas ele tem muito essa visão de empresa. Eu lembro que no grupo de jovens, a primeira vez que ele brigou comigo mesmo foi porque o grupo não conseguiu vender rifas, vender, ganhar dinheiro. Enfim, essa era a visão dele. E depois disso, foi isso que aconteceu. Eu fui expulso e expulso. Depois a coordenadora tentou: queremos agradecer esses anos que você serviu. Nossa, eu nunca havia experimentado ódio verdadeiro na minha vida. Eu admito para vocês. Isso foi algo que inflamou meu coração e tem reflexo até hoje. Eu não quero ver essas duas pessoas. Depois eu continuei participando da comunidade algumas vezes, só que sempre que eu via o padre pregando sobre perdão, sobre amor, sobre Deus, me doía muito olhar para ele pregando algo que eu já vi mais de uma vez que ele não praticava. Enfim, depois disso eu fui conversar com uma pessoa que é próxima ao padre, que já foi próxima a mim, e expliquei o que aconteceu. Daí, por meio de um amigo, ou seja, seria uma fofoca, por assim dizer, eu soube que foi realmente por isso que o padre fez. Foi por causa daquele comentário, naquele dia que eu expliquei para vocês. E ele mentiu para essa pessoa falando que a ordem veio de cima. Ou seja, não, ele tirou a responsabilidade dele. Não, eu não posso fazer ele voltar porque a ordem veio da arquidiocese, veio do bispo. Mentira. A mais pura mentira do Bruno. É isso.
A última vez que eu o vi, eu fui obrigado a vê-lo, porque um amigo muito, muito próximo se casou e ele celebrou. E adivinha? Sim, ele interrompeu o casamento de novo para dar bronca. Ele é uma pessoa horrível, uma pessoa má de verdade, uma pessoa que não tem empatia.